Olá, pessoal. A gente vai dar início agora a mais uma aula de física e a nossa intenção hoje é finalizar esse assunto a respeito das características das ondas. Para isso, vamos retomar um pouquinho a respeito do que foi dito na última aula. Na aula passada, a gente falou a respeito do conceito de onda. Nós definimos a onda como sendo uma perturbação que vai se propagar, e durante essa propagação, a onda transporta energia, porém não transporta matéria. Essa é a definição básica que nós temos a respeito das ondas. Nós falamos também a respeito de duas classificações básicas que são feitas quando você estuda esse tema ondas. A primeira classificação diz respeito à natureza dessa onda. Nesse caso, nós podemos ter ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Uma outra forma de classificar a onda diz respeito à sua maneira de se propagar. E aí, nesse caso, nós teremos as ondas longitudinais e também as ondas transversais. A onda mecânica, ela pode ser tanto longitudinal como transversal. Entretanto, a onda eletromagnética, ela sempre vai ser do tipo transversal. Alguns exemplos de ondas mecânicas. A gente pode pensar na onda se propagando em uma mola. O próprio som se propagando constitui um exemplo de onda mecânica. A onda se propagando numa corda. E aí vamos lembrar que a ideia de onda mecânica, ela envolve a necessidade de que a perturbação que vai se propagar, ela necessita de um meio material para isso acontecer. Já a onda eletromagnética, que se propaga independente da existência de meio material, já que, nesse caso, eu estou falando de um tipo de onda que envolve a propagação de campo elétrico e magnético oscilando pelo espaço. Um exemplo são as micro-ondas, a luz. E no caso aqui, pessoal, só pensando para esses exemplos, se eu tenho onda transversal ou longitudinal, no caso do som, assim como a mola, eu posso ter as ondas longitudinais, né? O som é sempre uma onda longitudinal. Já a mola, eu posso criar uma situação ali de uma onda se propagando de tal maneira que ela vai ser classificada como onda longitudinal, mas também é possível, no caso da mola, você criar uma onda transversal ali, tá? Da mesma maneira, numa corda, eu posso ter a onda transversal. No caso da corda, não dá para ter a longitudinal ali. E, como as micro-ondas e a luz são ondas eletromagnéticas, elas só podem ser transversais, ok? Bom, outro ponto importante diz respeito às características dessas ondas. E aí, a gente discutiu aquela ideia de cristas e vales, que são os pontos mais afastados relacionados a essa onda que está se propagando. Quando eu falo em ponto mais afastado, vamos lembrar que a gente usa como referência aquela ideia da posição de equilíbrio, tá? Em torno da qual a onda ela vai oscilar. Bom, uma outra característica que a gente mencionou seria a amplitude, que é justamente a distância de uma crista ou de um vale até a posição de equilíbrio. E a amplitude, ela tem uma
uma característica ali, né? Ela tem um fator muito importante associado a ela, que diz respeito à energia que a onda transporta. Quanto maior a amplitude de uma onda, mais energia essa onda está transportando. A gente pode aqui também mencionar, né, como foi feito na última aula, como característica da onda, o comprimento de onda. E a gente viu na aula passada que esse comprimento de onda, ele pode ser obtido a partir da distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Estas são as duas formas mais comuns e também mais fácil, talvez, de você obter o valor do comprimento de onda de uma onda. Agora, existem outras opções. Basta observar ali o padrão de repetição da onda, né? E a partir dali comparar a distância entre dois pontos que vão determinar essa repetição. As cristas, como a gente mencionou aqui, né? As duas cristas consecutivas, assim como os dois vales. Mas eu também posso pegar o ponto de início na posição de equilíbrio e o ponto final na mesma posição de equilíbrio, considerando uma oscilação completa da onda, que também vai dar o valor que eu preciso para o comprimento de onda. Tá certo? Essas características que a gente está falando aqui, elas são importantes e tem um detalhe sobre elas, que é o fato de que elas dependem da fonte que vão produzir a onda que está se propagando. Bom, feito essa revisão, a gente vai retomar essa ideia das características, porque temos ainda 3 outras características para a gente tentar entender aqui, e que também são fundamentais quando você fala a respeito das ondas, quando você investiga os fenômenos que uma onda envolve. Uma dessas características, a gente poderia associar a própria situação ali da onda periódica, né? Essa questão de que as oscilações, elas envolvem, elas ocorrem, né? Elas se manifestam em intervalos de tempo regulares. A partir do momento em que eu comparo esse tempo entre uma oscilação e outra, eu vou ter aqui uma outra grandeza física fundamental para você caracterizar a onda, que é justamente o período de uma onda. Então, quando você fala em período da onda, você está pensando no intervalo de tempo, mas num intervalo de tempo bastante específico, porque seria aquele intervalo de tempo necessário para que a oscilação completa dessa onda possa ocorrer. Tá? Um outro ponto importante, uma outra característica que também a gente precisa prestar bastante atenção, diz respeito ao fato de que, num certo intervalo de tempo, você pode verificar ali a quantidade de oscilações que vão acontecer. E aí, a partir dessa observação, você estabelece a frequência de uma onda. Tá? Então, a frequência de uma onda é a quantidade de oscilações que essa onda executa por unidade de tempo. Quando eu falo em unidade de tempo, eu poderia pegar, por exemplo, 1 segundo. Né? Então, eu vou imaginar assim, em 1 segundo, quantas oscilações a onda executa. Essa quantidade de oscilações por segundo, ela acaba determinando para a gente uma grandeza muito importante, que é a frequência da onda em hertz. Tá? Então, existe uma grandeza física chamada frequência, que é o que a gente está discutindo aqui, né? E essa grandeza física, ela constitui uma característica da onda. Ok.
A forma mais comum de você falar sobre essa grandeza é usar uma unidade de medida chamada Hertz, que significa oscilações por segundo. Tá? E eu coloquei aqui essa equação que ela vai mostrar para mim a relação entre frequência e período. Se eu partir da definição dessas duas grandezas, eu vou observar que elas são grandezas inversas. Por isso a relação que eu escrevi aqui a partir dessa equação. A frequência é igual a 1 sobre t. Né? Ela é igual ao inverso do período. Portanto, o contrário também é verdadeiro. Eu poderia colocar que t é igual a 1 sobre f. Eu estaria escrevendo a mesma ideia, mas de uma forma um pouco diferente. Bom, vamos então reforçar esse ponto. Olha só. Frequência e período são duas características da onda e são grandezas inversas, né? Uma é o inverso da outra. Então, aquela ideia. Na hora de pegar o período, eu imagino quanto tempo é necessário para que uma oscilação completa seja executada pela onda. Ok. Quando eu estou interessado na frequência, eu vou observar quantas oscilações essa onda executa num intervalo de tempo igual a uma unidade. Se essa uma unidade for 1 segundo, a frequência que eu vou ter ali, ela vai ser dada, ela vai ser medida em Hertz. Ok? Dando continuidade, vamos imaginar a onda se propagando e, com base nessa propagação, atribuir uma velocidade a ela. Tá? Então, olha só, toma cuidado, porque aqui a gente está falando a respeito da velocidade da onda, mas não naquele sentido convencional, né, de um objeto se propagando. Lembra que quando eu falo em onda, eu estou pensando em algo mais abstrato, já que eu tenho ali o transporte de energia sem haver o transporte de matéria. Tá? Porém, eu posso comparar, durante essa propagação, qual é a distância que a onda percorre num certo intervalo de tempo. Tá? E aí usar aquela definição de velocidade média para calcular a velocidade de propagação dessa onda. Quando eu penso em velocidade média, aquela equação básica para definir movimento, ou melhor, para falar sobre movimento, a gente tem que a velocidade média de alguma coisa que se desloca, ela pode ser obtida a partir da razão entre a distância e o tempo envolvido ali no deslocamento. Tá? No caso específico da propagação da onda, a gente vai pensar o seguinte: como a onda ela percorre distâncias iguais, intervalos de tempos iguais, vamos pensar numa distância correspondente ao comprimento de onda dessa onda. Tá? O tempo necessário para que você tenha a distância percorrida equivalente ao comprimento de onda é justamente o período dessa onda. Por isso, a nossa equação ela pode ser escrita da seguinte maneira: a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período da onda. Ok, mas como a gente viu anteriormente que a frequência e o período são duas grandezas inversas, eu poderia reescrever essa equação da velocidade de propagação, levando em consideração a frequência da onda, e não mais o seu período. E aí a gente teria essa relação aqui. Velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que a frequência é o inverso do período.
Por isso que na minha equação de velocidade, o período aparece como divisor, enquanto que a frequência aparece como algo que vai multiplicar o comprimento de onda. Ok? Bom, e aí tem um fato bastante importante de ser considerado também a respeito dessa velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda, ela depende do meio no qual a onda está se propagando. Tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o caso do som, que é uma onda mecânica. Se o som se propaga na água, a velocidade vai ser uma. Se o som se propaga no ar, a velocidade é outra. E se ele se propaga através de um sólido, por exemplo, eu vou ter um valor diferente de velocidade. Porque eu estou falando de meios materiais diferentes e, portanto, a velocidade também vai ser alterada em função disso. No caso específico do estado físico do material, existe um fato, algo importante da gente mencionar aqui, que eu acredito que eu já tenha falado no vídeo anterior, é que essa velocidade, essa propagação da onda, ela é alterada conforme o estado físico da seguinte maneira. O estado sólido, ele favorece a propagação da onda. Isso significa que se eu pego o som, por exemplo, o som se propaga muito mais rápido quando você tem ali um meio sólido. Depois, nessa ordem decrescente de velocidade, eu teria um meio caracterizado ali pelo estado físico líquido. Então, é maior no estado sólido, logo em seguida viria o estado líquido e, por último, o estado gasoso. Nas situações mais comuns, a gente costuma ouvir o som se propagando pelo ar. Então, ar, meio gasoso, é onde o som se propaga com menor velocidade. Tá? Se esse mesmo som estivesse se propagando na água, a velocidade ela iria aumentar. Ok? No sólido, então, ela seria maior ainda. Bom, mas o fato é que o meio no qual a onda se propaga determina qual é a velocidade de propagação. Se não se altera o meio, não altera essa velocidade. Tá? No caso das ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar tanto no meio material, como as ondas mecânicas, mas, ao contrário das ondas mecânicas que não se propaga na ausência de material, as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Certo? E aí, assim, vamos pegar o caso da luz solar. É uma onda eletromagnética. Enquanto ela está se propagando no vácuo, ela tem uma certa velocidade que, ao entrar na nossa atmosfera, ela é modificada. Em termos de valores, a diferença não é muito grande. Sofre uma pequena redução, mas não é tão significativa assim, porque o valor da velocidade da luz se propagando no vácuo é algo só um pouquinho maior do que a luz se propagando no ar. Porém, acontece ali um desvio quanto à direção de propagação. Embora a gente não tenha a velocidade em termos de valores se alterando tanto assim, a direção de propagação, a direção relacionada a essa velocidade de propagação, ela se altera de forma mais significativa. E isso vai determinar um fenômeno bastante interessante envolvendo a luz, que é a refração. Certo? Mas esse assunto é algo que a gente vai discutir com maiores detalhes em outras aulas futuras. Bom,
Com essas três características, a gente completa esse mapa conceitual que eu trouxe aqui para falar a respeito das ondas, tá? Então, considerando as características, além da crista e vale, além da amplitude e do comprimento de onda, a gente poderia mencionar aqui, certo? O período e a frequência da onda que a gente acabou de discutir. E também a questão da velocidade de propagação dessa onda. E aí o que acontece? No caso, né, de período, comprimento de onda, frequência, de novo, a gente está falando de características da onda que serão determinadas pela fonte, pela origem dessa onda, tá? Aquilo que causou a perturbação inicial que acabou se propagando. No caso da velocidade de propagação, não. A velocidade de propagação, ela não vai ser determinada pela fonte causadora dessa onda. Ela vai ser determinada pelo meio no qual a onda está se propagando, tá? Essa é uma informação também importante aqui para a gente. E com isso, eu faço com vocês agora esse exemplo, ok? E ele vai nos ajudar aqui a entender um pouco melhor a respeito dessa ideia, né? Em torno de frequência e período da onda, tá? Então, veja só, eu trouxe para vocês uma situação que foi utilizada num exercício da aula passada, na qual você tem um gráfico representando o perfil de uma corda por onde uma onda se propaga. E aí eu tenho aqui esse gráfico, né? Essa imagem mostrando então a representação da onda, e notem que há, nesse caso, uns quadradinhos definindo para mim a escala que eu vou ter que considerar na hora de resolver a situação que está sendo proposta. Nessa figura, cada quadradinho ele tem, lado igual a 4 centímetros. E aí no item A, está dizendo que a velocidade de propagação da onda é de 24 centímetros por segundo. Com base nessa informação, eu vou obter o valor da frequência dessa onda, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que existe uma equação que vai relacionar velocidade, frequência e comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele pode ser obtido aqui a partir desse gráfico. Lembra, eu consigo obter o comprimento de onda a partir do momento em que eu observo ali o padrão de repetição a partir de 2 pontos. E aí, no caso, para esse gráfico, fica mais interessante se a gente considera 2 cristas consecutivas, tá? Conforme eu vou fazer aqui, ok? Então, o que acontece? Deixa eu só minimizar aqui. O que a gente vai observar, né? Eu vou pegar essa crista e essa crista. Vou observar entre elas quantos lados de quadradinho nós temos e a partir daí definir qual é o comprimento de onda. Então, olha só, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, entre uma crista e outra,
nós temos 12 espacinhos correspondentes ao lado do quadrado nessa minha escala. E esse lado mede 4 centímetros. Como esse lado mede 4 centímetros, para chegar no comprimento de onda, eu multiplico 4 vezes 12. E, portanto, eu tenho 48 centímetros como sendo o comprimento de onda para essa onda. Feito isso, eu vou usar a relação, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade, 24 centímetros por segundo. Notem que aqui eu não tenho problema quanto à unidade de medida, porque o comprimento de onda está em centímetros e a velocidade também aparece aqui centímetros por segundo. Então, são unidades compatíveis. Eu posso usar os valores aqui sem precisar fazer qualquer conversão. Bom, então eu substituí a velocidade por 24 centímetros por segundo, no caso. Vou substituir o comprimento de onda por 48 centímetros e a frequência ainda é desconhecida para a gente. Então, olha só, 24 é igual a 48 vezes F, certo? Portanto, 48F é igual a 24. Dando continuidade aqui, eu posso escrever que a frequência vai ser igual, né, a 24 sobre 48. Né? 24 é a metade de 48. Então, quando eu tento fazer a divisão aqui, o resultado vai ser 0,5. Unidade de medida para frequência. A frequência eu uso em Hertz. Né? Como que eu sei que aqui é Hertz? Porque estava a velocidade expressa em centímetros por segundo. Certo? Então, a unidade Hertz, oscilações por segundo, meia oscilação a cada segundo. Essa é a resposta do item A. Esse mesmo exercício, a gente vai analisar agora o item B, que diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a propagação dessa onda em função do tempo. Quais são os valores de T1 e T2? Então, basta analisar essa representação gráfica que agora mostra para a gente a propagação da onda em função do tempo, ok? É a mesma onda aqui em cima, porém, nessa representação inicial, eu não tinha ainda a forma como essa onda se propagava em função do tempo. Isso vai ser representado aqui por esse gráfico, tá? Então, olha só, considerando aqui, né, o eixo do tempo em segundos, eu vou observar o seguinte. A gente obteve lá no item A que a frequência da onda era de 0,5 Hz. Ok. O que a gente vai pensar agora? Como eu estou interessado em T1 e T2, que são valores de tempo, eu vou imaginar qual é o período dessa onda. E eu consigo fazer isso a partir da frequência, porque eu sei, né, que o período ele é o inverso da frequência. Tá? Se o período é o inverso da frequência, eu estou dizendo aqui que ele é o inverso de meio. Então, 1 sobre 0,5. Quando eu divido 1 por 0,5, o resultado vai ser 2. Né?
0,5 é meio, o inverso de meio é 2. No caso, como eu estou falando de tempo, 2 o quê? Segundos. O período é de 2 segundos. E aí eu vou analisar no gráfico o seguinte, olha, período eu posso entender aqui como sendo, né, lá da sua definição, um intervalo de tempo para que eu tenha uma oscilação completa. Uma oscilação completa seria isso aqui, né? Então, daqui até aqui, eu vou considerar que eu tenho 2 segundos. Certo? 2 segundos. Como aqui é a minha origem, vou colocar o valor 0. T1 é a metade aqui de 2 segundos. Então, eu posso concluir que o valor de T1, vou colocar aqui em cima, é igual a 1 segundo, ok? O valor de T2 vai ser o quê? Né? Então, veja bem, a cada 2 quadrados nessa escala do meu gráfico, eu tenho 1 segundo. Então, 1, 2, peguei mais 2 quadrados aqui, eu tenho 3 segundos. Ok? Então, esses são os valores a respeito de T1 e T2 que a gente pode atribuir ali no gráfico. Tá certo? Pessoal, com isso, nós vamos encerrar essa parte a respeito das características das ondas, né? A aula de hoje ela foi um pouco mais curta, mas a partir da próxima aula nós vamos falar especificamente a respeito do som, né? Que, como já foi dito aqui, é uma onda mecânica do tipo longitudinal, ok? Eu espero que vocês tentem fazer os exercícios da lista e qualquer dúvida, se manifestem, por favor. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.